Ainda com base no cuidado infantil com ênfase em educação especial, vamos falar um pouquinho sobre o auxílio de posicionamento. Calça de posicionamento, você já ouviu falar sobre isso? Bem, é uma ótima alternativa de baixo custo para ajudar no posicionamento correto da criança e na prevenção de deformidades ósseas, encurtamentos, principalmente para crianças que não possuem controle da cabeça. Para montar uma calça de posicionamento, você vai precisar do seguinte: uma calça de tamanho adulto 40 para cima, ok? Flocos de espuma ou retalhos de tecido, aí fica por sua conta o que você tiver à mão, linha de costura forte ou até linha de pipa, tá? E não se esquecendo da agulha de costura. Como é que eu vou fazer essa calça de posicionamento? Bom, vou explicar. Separei aqui nos itens. Primeiro, costure as barras das calças. 2. Preencha as imagens aí na tela, ok? Preencha todo o seu interior com espuma ou tecido. A calça precisa ficar bem firme. 3. Costure a parte do zíper para evitar que a espuma saia caso o zíper se abra. 4. Costure a cintura da calça. Tudo trabalho manual, se tiver máquina, melhor ainda, né? Esta calça de posicionamento poderá ser usada em várias atividades e posicionamentos diferentes que a gente vai conversar agora. Então, a gente está falando da calça de posicionamento, que na educação especial é excelente. Dica, hein? Você pode usar uma calça de tamanho maior para servir como fronha da calça de posicionamento. Assim, se sujar, é só lavar. Auxílios para posicionamento. Eu tenho um rolinho. Dobre uma toalha de banho no sentido do comprimento e depois enrole, deixando-a bem apertadinha. Você também pode fazer rolinhos de cobertores. Almofada em forma de rolinho. Pode ser comprada pronta ou você pode fazer em casa. Como fazer uma almofada de rolinho? Fácil, fácil. Você vai primeiro cortar o tecido retangular de 50 centímetros por 30 centímetros. Dobre o tecido ao meio, unindo as laterais de 30 centímetros. Costure as laterais e uma das bocas. Preencha todo o seu interior com flocos de espuma ou retalhos de tecido até que fique bem firme. Costure a outra boca do cilindro. Plano, inclinado ou triângulo. Tá vendo aqui na tela? Muito bem. É um tipo de travesseiro de forma triangular que pode ser comprado em lojas de colchões ou de produtos de saúde. Eu mesmo tenho uma. Outra ideia, gente, é usar as pernas. O adulto também pode sentar-se no chão, tá vendo? Com a criança para ela brincar. Pode sentar-se no chão e usar as próprias pernas como apoio para a criança, mas precisa tomar cuidado com o seu próprio posicionamento. Se a posição lhe der dor nas costas, apoie as costas ou na parede ou no sofá. Então não adianta cuidar de alguém que tem necessidades especiais se você está ficando aí prejudicado, né? Primeiro tem que se cuidar. Posicionamento da criança, tá? De barriga para cima, decúbito dorsal. Esta postura permite que a criança explore o ambiente por meio da visão e da liberdade para movimentos de pernas e braços. A cabeça deve ficar apoiada no meio das duas pernas da calça ou do adulto. A cabeça da criança não deve ficar caída para trás. Posicionamento da criança de barriga para baixo, como mostra a imagem. Prono ou decúbito ventral, a gente chama. Essa postura ajuda no controle de cabeça, no controle do tronco, dos braços e do bumbum. Os braços ficam livres para o manuseio de brinquedos. Se usar a calça, essa que a gente acabou de explicar, o peito da criança também pode ficar apoiado no quadril da calça e os membros superiores colocados à frente para facilitar as atividades. Ou use apenas uma das pernas da calça para posicionar a criança.
Além da calça de posicionamento, pode-se usar também um rolinho embaixo das axilas da criança, como mostra essa imagem. Posicionamento da criança de lado, que a gente chama de decúbito lateral. Dá uma olhada na imagem. Ótimo. Esta posição vai auxiliar a criança a rolar e a ficar mais relaxada. E também pode ser usada para atividades que estimulem a audição e a visão. Se usar a calça de posicionamento ou pernas do adulto, a cabeça da criança deve ser posicionada no meio das duas pernas. Estou falando da calça, né? Ali, como está na imagem, ótimo. Crianças com um dos braços comprometidos, hemiplégicas, um dos braços com musculatura mais durinha e por aí vai, podem ser favorecidas nessa postura ao serem colocadas de lado com o braço comprometido por cima, com o adulto estimulando este braço. Se a criança for muito espástica, que é a musculatura durinha, a perna de baixo pode ficar esticada e a de cima dobrada para cima da perna da calça, como segue aí na imagem que você pode acompanhar. Posicionamento da criança sentada. Isso. A postura sentada atribui para melhor controle do tronco, pescoços e braços. Além de facilitar a rotação de tronco, a criança consegue enxergar mais coisas ao seu redor do que consegue quando está deitada. Maneiras de posicionar essa criança sentada. Nós temos aqui calça de posicionamento dobrada atrás da criança, dobre as duas pernas da calça ao meio, levantando as barras em direção à cintura, coloque a criança sentada no meio da calça, apoiando o tronco nas pernas da calça, use travesseiro, almofadas firmes para sustentar a criança que não consegue ficar sozinha. Sentar a criança no centro de uma boia inflável ou em uma câmara de pneu. Posicionar a criança no sofá, na quina entre o braço e o encosto. Se a criança conseguir controlar o pescoço, o adulto pode sentar a criança no seu colo, apoiando o pescoço e a cabeça da criança com uma das mãos e segurando o tronco da criança com a outra. Quando a criança tem controle de cabeça e tronco, o adulto pode segurar a criança pela cintura, como mostra a imagem aí. Posicionando a criança de pé. Vamos lá, cuidadores. Parapodium ou estabiliadores são equipamentos utilizados para auxiliar a criança em manter a postura em pé. Os benefícios do posicionamento da criança em pé: evita encurtamentos e deformidades ósseas, favorece o alongamento e fortalecimento muscular, melhora o funcionamento do sistema cardiorrespiratório e auxilia na digestão, promove descarga de peso em membros inferiores, auxilia na prevenção de que palavra maravilhosa, subluxações, uau, consegui, e luxações do quadril. A tala de lona é órtese extensora de joelhos. Quando indicada, auxilia a manter o posicionamento correto da criança. Você vê quantas dicas legais na área da educação especial? Show de bola!